Inclusive, alguns valores que a gente chama de custo agregado, né? Por exemplo, o frete, né? Então, a gente joga para o estoque lá e consegue depois, posteriormente, aí tá dando baixa nesses valores, jogando ele lá contra o resultado como custo de mercadoria vendida, né? Considerando quando ocorre dentro do período. E já as despesas são aqueles demais gastos, né, que são necessários para que a empresa, seja ela indústria, prestador de serviço, comércio, né, se mantenha em funcionamento. Então, essas despesas, elas são jogadas sempre contra o resultado, né, porque a despesa, a gente viu que um dos conceitos principais dela lá é que ela não transita pelo estoque, né. Então, pode falar, Paulo. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. Não, eu queria te perguntar, assim, sobre esse conceito de tu lançar a despesa. Tá, tu comprou, por exemplo, em fevereiro e vai pagar em março, mas tu lança em fevereiro. Só que quando, por exemplo, assim, é um financiamento, sei lá, de 24 meses, ou alguma conta que tu vai pagar em mais vezes. Uhum. Mesmo assim, tu lança no mês que tu comprou, ou tu sempre vai ter que lançar as É parcelas? porque assim, ó, o financiamento, na verdade, quando a gente pega um dinheiro emprestado, a gente lança já toda a dívida. A gente contabiliza, né, o termo que a gente chama, a gente contabiliza toda a dívida. Então a gente pega o imposto de renda da pessoa física, tem algumas condições lá que tu consegue fazer um tratamento diferente, ou tu lança teu saldo devedor, só que para a empresa, a gente quando contrata um empréstimo, por exemplo, de 500 mil, a gente vai lançar lá no nosso passivo todos os 500 mil. E aí depois, mês a mês, quando a gente vai pagando esse empréstimo, a gente vai abatendo essa parte, e aí mês a mês a gente vai considerando como despesa o juro do período. Então, quando a gente realiza um empréstimo ou financiamento, a gente tem uma parte do empréstimo lá que a gente diz que é a amortização. Não sei se isso talvez vocês vão trabalhar um pouco mais na disciplina de matemática financeira. Acho que vocês têm, não sei se vocês já viram a parte, porque a gente paga a parcela, uma parte é a amortização do saldo devedor e outra parte é juro, né? Então, essa parte de amortização do saldo devedor, a gente abate lá do nosso passivo, mês a mês também, né? Quando a gente efetua o pagamento, mas aí a gente está considerando o regime de caixa, tá? O pagamento. Mas a apropriação dos juros a gente faz mês a mês também. Então, os juros do período de fevereiro, por exemplo, a gente vai fazer a apropriação desses juros. O que é fazer a apropriação? A gente vai dizer, nesse mês a gente tem X valor de juros a pagar, juros sobre empréstimos e financiamentos. Aí a gente vai considerar esse valor no resultado também descontando, né? Porque ele é uma despesa do período. Agora, o pagamento é a outra parte. Então, inclusive, esses empréstimos e financiamentos a gente faz essa apropriação, a gente considera. Então, a gente lança dentro do período também, a gente vai ter que ver quanto que teve de juros naquele período, do mês lá que se refere, né, aquela parcela, e aí depois ele vai ficar lá como juros sobre empréstimos ou financiamentos a pagar. Aí depois, quando a gente efetua o pagamento, a gente faz a baixa desse valor também, né? Mas isso é feito mês a mês também, tá? Então tem um. Chega no final do mês, a contabilidade faz todas essas apurações. Então, todos esses valores que tem a pagar, então eles são considerados. O empréstimo e financiamento, a gente pode, talvez fique mais próximo da nossa realidade, é o salário, por exemplo. O salário, o que que acontece? A gente não recebe o salário todo dia, né? Então, normalmente a gente começa a receber lá do segundo dia útil até o 10º dia útil, né, do mês seguinte que a gente recebe. Então, quando chega no final do mês, a contabilidade ela faz o que? Ela faz uma apropriação de todo o salário devido do mês e vai ficar numa conta lá do passivo chamada de salários a pagar. Então, por exemplo, trabalhamos todo março.
Chegou final de março, a contabilidade vai dizer, olha, a Paula, a Aline, o Matheus, o Thiago, todos esses funcionários trabalharam durante o mês de março e a gente vai ter que pagar para eles R$ 5.000, tá, de salário. E isso a contabilidade vai registrar lá numa conta salários a pagar, que vai aparecer lá no passivo. Aí quando chegar lá no dia 10 de abril, por exemplo, que é o dia do pagamento do salário, aí sim vai se descontar o valor daquela conta, né? Aí vai fazer a transação lá de pagamento dessa obrigação. Aí se utilizando o regime de caixa, né? Mas a apropriação pelo regime de competência. Então, a contabilidade faz isso sempre no fechamento do mês. Ela faz esses levantamentos, né, do juro devido do mês, do valor dos salários, então todos esses valores dos tributos, né, seja lá impostos ou outros tipos, né, que tem o vencimento no mês subsequente, então é todo feito esse fechamento no final do mês. Então por isso que o pessoal tem contato aí com o pessoal da contabilidade sabe que no fechamento do mês, ali ou nos primeiros dias do mês seguinte, é uma loucura o pessoal correndo atrás de documentação, né, para efetuar esses fechamentos aí com base no que a gente tem que. E aí é dos princípios, aquele da competência, né? Que a gente chama para registrar tudo dentro daquele mês, né? E aí, então, esses valores que a gente considera dentro do mês, que a gente diz que a gente joga contra o resultado. Por exemplo, a despesa, né? A despesa lá de juros sobre financiamentos, aquele valor da parcela, né, que a gente tira de juros, a gente joga contra o resultado. Agora, o custo é diferente desse, porque o custo ele é considerado quando a gente, na verdade, vende a mercadoria, né? Quando ela sai da empresa, a gente considera como custo, porque até então a gente vai somente agregando valores ao estoque. Então a gente vai processando a mão de obra, a matéria-prima, tudo que a gente utiliza durante o processo, a gente pega esse valor e vai colocando no estoque. No estoque lá, seja da indústria ou do comércio, né, das mercadorias que são adquiridas, vai jogando no estoque até chegar o momento de venda dessas mercadorias, que aí sim a gente pega aí e considera como custo lá da produção vendida, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado, né? Tá? Não sei se ficou mais claro assim, pô. Mas na verdade esse cálculo é feito, tá? Então sempre, mas como que o cara considera o empréstimo? Então, o empréstimo ele todo mês ele é feito esse levantamento da contabilidade, quanto que se paga de juros no mês. Para dizer na prática, tá, gente, eu trabalho num setor que a gente trabalha na prática com isso, tá? Então são assim milhões, tá? Parcelas assim que chega a 4, 5 milhões no mês, tá? De parcela então esses valores eles são divididos. Uma parte é amortização e aí a gente tem que fazer o levantamento de quanto que é de juros que a gente paga. E aí juros é calculado sobre o saldo devedor, né? Então a gente faz a apropriação e cada valor de parcela tem um valor de juros, né? Embutido. Na matemática financeira talvez vai ficar. Eu acho que vocês fizeram já matemática financeira, não? Não? Tá. Então vocês vão passar por isso também, mas não é comigo, não se preocupe, tá, pessoal? Não fiquem. A gente já fez. Ah, e vocês viram essa questão da parte de amortização e juros, ou Sim, sim. do saldo devedor, né? Tá. Então é exatamente isso que eu estou falando, tá? Essa parte de juros é apropriado todo mês. Se faz o levantamento e se joga lá contra o resultado daí. E a parte da amortização aí é um simples fato permutativo lá, se vocês lembrarem da disciplina anterior, né? Permutativo, a gente tira dinheiro do caixa do banco e abate daquela parcela, né? E aí a outra parte é o fato modificativo, porque aí a gente tira dinheiro do caixa e joga como uma despesa do período, porque aí diminui o valor do patrimônio líquido, né? Então, uma amortização de empréstimo ou financiamento lá do pagamento da parcela, a gente tem um fato misto, né?
Porque a gente tem uma permuta entre as contas e tem uma diminuição do patrimônio líquido, né? Agora eu acho que eu dei um nó, eu acho, eu acho que talvez vocês entenderam essa questão, né, da gente pegar e jogar contra o resultado desse valor de juros, tá? Por exemplo, minha parcela é R$ 1.000, desses R$ 1.000 a gente tem 10% de juros. Então, o valor da minha parcela desse mês vai ser R$ 1.100, certo? Esses 10% de juros, os R$ 100, além do valor da amortização lá do saldo devedor, esses R$ 100 que eu vou considerar como despesa. Então, eu coloco lá como juros sobre empréstimos a pagar. No final do mês, considero lá o resultado, jogo na despesa, né? Tá? E a vida segue. Aí vamos para o mês seguinte, né? Para efetuar esses cálculos. Mas bem, bem pertinente. Eu gosto dessas questões assim que fogem um pouco do nosso roteiro, né? Justamente a ideia é essa, tá? É vocês trazerem essas dúvidas aí para a gente tá esclarecendo, né? E a gente vai costurando aí o entendimento do conteúdo. Tá bem? Dos conceitos anteriores, tá? Eu já vi que o pessoal me mandou por e-mail também, já aquela atividade, eu vou estar dando o retorno para vocês, tá? Daí que na revisão a gente faça o levantamento também, mas alguém ficou com alguma dúvida ainda, algum conceito assim que a gente poderia explorar mais ou não da aula anterior? Professora, é para mandar por e-mail aquele exercício que a gente fez uma parte? Não precisa. É o que o pessoal me mandou, tá? Aí eu gosto de estar retornando sempre a atividade para quem manda, tá? Eu digo, fiquem bem à vontade se vocês quiserem mandar ou foto ou por e-mail, que aí eu vou estar, eu gosto de estar interagindo, tá? Para ver se vocês estão entendendo o conteúdo, mas não tem necessidade. Se vocês entenderam ali e conforme eu sempre dou uma trabalhada com vocês, esses conceitos ali em aula, né? No final eu vou tentar sempre estar passando com vocês, mas se vocês tiverem firmeza, ok, não precisa me mandar, tá? Quando for para enviar a atividade, aí vai ter o link lá, eu vou estar avisando no grupo, tá? Para vocês mandarem. E conforme aquele Tá, nosso tranquilo. cronograma lá, inclusive as atividades que tem peso, né? Que vai computar para a nota final lá, tá no nosso cronograma aqui. Então, em princípio, a gente deve seguir a risca, tá? Pois bem, então, seguindo, depois a gente pode retomar alguma coisa que ficou pendente da aula passada. Então, a nossa aula de hoje, deixa eu pegar aqui, opa, e peguei o negócio errado. Acho que vai. Ô, professor, Muito bem. Hoje a gente vai. Oi, pode falar. no finzinho da aula passada, tu comentaste alguma coisa que quando fosse apoio era despesa e quando fosse operacional seria custo, isso? Isso. Tá, mas daí no caso, por exemplo, ali tinha uma salário do pessoal da área de aluguéis e a operacional, ele vai ser um custo ou quando for o salário, assim, ele seria Ele é custo. uma despesa? Ele vai ser custo. Mesmo quando for salário, porque da área operacional a gente considera a mão de obra, por exemplo, é que ali a gente está considerando uma empresa prestadora de serviço. Tá? Então, a prestadora de serviço, a atividade de serviço dela, da área operacional, aí pensa, tá, não o pessoal que trabalha na área de aluguéis, por exemplo, mas pensa numa empresa que instala instalação elétrica, por exemplo. Então, o pessoal que realiza essa instalação elétrica lá, talvez fique mais claro com esse exemplo,
pessoal que está realizando a instalação elétrica em uma casa ou em um prédio, por exemplo, é o pessoal das operações. Então, esse custo da mão de obra desse pessoal, o gasto, né, com a mão de obra desse pessoal, a gente vai considerar como custo. Então, sempre que for uma atividade operacional relacionada à atividade fim da empresa, a gente pode considerar como custo, tá? Porque aí o valor da mão de obra, ele vai fazer parte do custo do serviço. Então, aquela hora do pessoal trabalhar, porque quando a gente faz levantamento ou precificação, tá, de custo de serviço, então a mão de obra do serviço, por exemplo, a gente pega a pessoa que, que vai realizar o serviço e a gente vê qual a quantidade de horas que ela consegue trabalhar, por exemplo, em um dia, em uma semana, em um mês. Então a gente pega e vai ter que chegar num valor aproximado do custo da hora desse funcionário. Tendo o custo da hora aproximado desse funcionário, que aí a gente pode pegar lá e vai ter que considerar os encargos trabalhistas, as férias, né, todo aqueles valores a gente vai ter que considerar para chegar num valor de custo de hora para quando a gente precificar esse serviço, a gente saber exatamente quanto que quanto que se eu prestar um serviço, uma hora do serviço, quanto que eu vou ter de mão de obra nesse preço do serviço desse meu funcionário. Se eu não souber o valor que ele me custa por hora, como que eu vou estar cobrando um serviço, né? Então, eu vou pegar e vou chutar, olha, eu vou te cobrar aqui 50 pila a hora, mas e se tu coloca um funcionário, qual é o custo da hora desse teu funcionário? Então, esse cálculo a gente tem que fazer. Quando a gente contrata, parece uma coisa meio mecânica, né? Eu estou falando para vocês isso, a gente saber a hora do custo do funcionário. Mas o prestador de serviço é exatamente isso que a gente tem que fazer esse levantamento, né? A gente contrata um funcionário para realizar um determinado serviço, tá? Seja de mão de obra ou alguma coisa para. A gente tem que pegar o valor do salário dele, mais os encargos que ele tem, né? Mais o período de férias que ele vai estar parado, todos esses valores, e a gente vai dividir, seja lá ele trabalha 40, 44 horas semanais, quantidade de horas que vai dar no mês, a gente divide por todo o pacote do salário dele, que aí entra essa parte dos encargos, todo o pacote a gente vai ter o custo de hora. Né? Então, é um cálculo até bem simples de fazer, né? Mas aí vocês pegam, por exemplo, 44 horas, multiplicam por 4 semanas do mês, vocês vão ter um total de horas, tá? Se vocês têm um funcionário que ganha um salário de R$ 1.000, digamos que com os encargos trabalhistas aí vai aproximado dos R$ 1.600, R$ 1.700, vocês dividem esses R$ 1.700 dividido pelo total de horas que ele trabalha no mês, tá? Então, vocês vão ter um valor aproximado aí da hora desse funcionário. Então, quando a gente precifica, né, um determinado serviço, isso a gente tem que ter bem claro, né? Para a gente não estar tendo prejuízo já na saída, né? Tem muita gente que faz isso a olho, né? Às vezes, muitos não fazem o cálculo porque, na verdade, é a própria pessoa que que realiza o serviço, né? Ou sozinho, enfim, não contrata ninguém, né? Às vezes ele não para fazer esse cálculo, tá? Mas isso tem que ser considerado. Não sei se ficou claro ou não, Sim, eu entendi agora. entendeu? Então, essa parte, tudo que for operacional é relacionado com essa atividade fim, atividade principal da empresa, né? Tá? Mais alguma coisa, pessoal, para a gente não perder o embalo da aula passada, hein? Mais alguma questão?
Tudo certo? Podemos seguir, então? Marilda não tem dúvida nenhuma, né? Ela é craque na disciplina da... Claro que eu tenho dúvidas, mas aí os colegas vão perguntando e a gente vai Marilda. absorvendo tudo aqui. Isso aí, mas vamos participar, tá, pessoal? Quanto mais a gente participar, a gente consegue estar esclarecendo, né? E é legal perguntar, tá? Porque a dúvida de... O pessoal pode ficar meio tímido, mas a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Às vezes o pessoal não pergunta, tá? Não... Sim, com certeza. Não, mas qualquer coisa eu chamo, pode deixar. Obrigada. Beleza. Então tá, pessoal, aproveitando, vocês estão conversando bastante, eu pergunto para vocês aí. É um conceito bem legal, sabe, para trabalhar. Eu até destaquei um encontro aí para a gente tratar bastante, que é sobre a depreciação, pessoal. Alguém arrisca alguma coisa sobre isso? Não, eu até tirei o restante do conceito ali para a gente se questionar, né? Ou tentar imaginar o que pode ser esse conceito aí, o que vocês acham? Alguém já ouviu falar dele? Já... Isso aí provavelmente vocês já sentiram, tá? Na prática, bastante, em vários momentos aí da vida de vocês, né? Esse conceito, tá? E eu queria ouvir de vocês aí, se vocês têm alguma ideia do que se trata, do que pode ser, alguém que já, quem está mais seguro aí que já deu uma espiada no conteúdo, o que é. Seria a perda do valor do bem com o passar do tempo? Positivo, seu Thiago, exatamente. Tá? É uma das partes do conceitual aí, bem nesse ponto, tá? Então a gente vai ver que a gente tem várias formas que isso pode acontecer, tá? Então a depreciação, acho que eu tinha adiantado já na aula passada um pouco, mas é um conceito bem importante da gente utilizar, que por vezes a gente passa batido e a gente não considera esses valores. Então, acho que eu tinha dado um exemplo até da pessoa que utiliza o seu veículo próprio para realizar o serviço de transporte, por exemplo. Então, não basta a gente pegar e somente considerar para o nosso custo do serviço o combustível, o pneu, a troca de óleo, né, do veículo, porque o que acontece com o passar dos anos, né? Então, hoje a gente compra um carro, sei lá, 40 mil, 50 mil um carro. Eu acho que o preço subiu, qualquer carro básico hoje está na faixa de 40 mil, né? 50 por aí, acho que 40 nem compra mais. E vai passando o ano, o que vai acontecendo com esse carro? Ele vai perdendo valor, né? Ele vai ficando velhinho, as peças vão desgastando, né? Como a gente também, né? Então a gente vai depreciando ao longo do tempo, tá? E aí entra uma questão importante desse conceito. Esse conceito ele vem para quê? Para a gente estar criando uma reserva de valor para que a gente consiga substituir esse bem no futuro. Então a gente considera esse valor perdido como uma reserva de valor. Porque se eu não fizer isso, vai chegar lá daqui 15, 20 anos, o que vai acontecer? Eu vou ter colocado gasolina, ter trocado o pneu e o óleo do carro, e o resto do dinheiro que me sobrou eu gastei tudo em festa. Hã? Se eu não fizer uma reserva de valor, daqui 20 anos o meu carro nem anda mais de tão velhinho que ele vai estar, e eu não vou ter dinheiro para comprar um novo. Então a depreciação é exatamente assim, num conceito mais próximo nosso, assim, mais simples que eu coloquei para vocês. Tem outros nomes mais bonitos que a gente vai tratar mais à frente, mas é exatamente isso. Se eu pegar e só ir usando o carro e abastecendo ele, e usando, e eu não fizer uma reserva de valor
para me substituir esse carro, porque ele está perdendo valor, tá? Ele está ficando velhinho, e aí a gente entra em alguns conceitos importantes, seja por desgaste natural ou obsoletismo. Vocês já ouviram falar o que é o obsoletismo? Uma coisa obsoleta? Um exemplo de coisa obsoleta? Eu não ouvi. Mais alguém? É que talvez hoje o pessoal já está usando alguns conceitos mais atuais. Atuais não digo, porque o conceito de contabilidade ele demora para mudar, né? Mas outros termos sinônimos, né, dessa palavra, ou seja, então, por exemplo, quem trocou de televisão há pouco tempo aí? Ou de celular? Quem trocou de celular há pouco tempo? Quem trocou de celular há menos de um ano aí? Aqui em casa trocamos de TV, celular. Por que trocaram de TV e de celular? Ah, o celular era do meu filho e tava meio quebradinho e trocamos. A TV tava meio ruinzinha também. Exatamente, chegou no conceito que eu queria falar, tá? As coisas vão, seja por desgaste natural, vão quebrando, tá? Vão ficando ruim, não vão funcionando direito, tá? E aí entra uma questão, tá, que eu quero fazer um parênteses, né? Eu sempre gosto de estar fazendo parênteses, né? No que eu falo que tem alguns teóricos aí que estudam teorias de conspiração, mas tem uma até que vocês talvez tenham escutado falar, que é dos aparelhos celulares aí, que o pessoal criava um bug proposital nele para ele ficar mais lento, não funcionar direito. E o pessoal achava que o quê? Não, que o celular está velhinho, a gente tem que trocar ele, porque ele não está funcionando direito. Aí a empresa, inclusive, foi multada lá, uma multa bem grande, porque estava enganando seus consumidores, né? Então, talvez o pessoal que é mais chegado nessa área de tecnologia ficou sabendo dessa história. Inclusive, foi bem divulgada, né? E tem um conceito que o pessoal chama de obsoletismo programado. O que é o obsoletismo programado? Se vocês colocarem no Google, por exemplo, aí, vocês vão ver um pouco dessa teoria, que ela diz que as coisas não foram feitas para não durar. Elas são feitas para não durar, né? Porque o pessoal parou para pensar, pô, se eu fizer quem é... Eu tenho certeza que vocês tenham alguém que tenham, por exemplo, uma geladeira bem velhinha em casa. Seja um avô, uma bisavó, quem tem, ou alguém que tem uma geladeira bem velhinha em casa. Então, o pessoal vai dizer, não, mas não tem. Inclusive, o pessoal faz campanha agora para substituir, né, esses aparelhos que consomem uma grande energia, mas eles duram muito, né? Quantas vezes o pessoal que tinha aquelas televisões mais antigas aí precisou levar para conserto? Tem gente que utiliza a televisão até hoje, aquelas preto e branco ali que funciona, né? Agora instalaram aquelas antenas digital lá e os troços não estragam. Hoje em dia tu compra, um troço às vezes dura meio ano, estraga. Tem um casal de amigos que eles têm um azar para as coisas, eles compram a coisa, parece que eles compram já estragado, porque não dura meio ano lá, um ano, sabe? É terrível. E aí o pessoal diz que as coisas são feitas hoje para não durar. Eles inventam, né? Chega e às vezes eles
enfiam na cabeça da gente que o troço não presta mais, né? Parece que a cada Copa do Mundo a gente tem que ter uma televisão nova, porque senão a gente não vai conseguir enxergar a Copa do Mundo, né? Eles inventam, eles criam necessidade, né? Criam umas obsolescências assim automáticas que a gente tem que substituir, né? Lógico, tem coisas que realmente não tem jeito, né? Vai, vai mudando a tecnologia, inclusive essa mudança de tecnologia é um motivo que a depreciação ela tem que considerar. Então a gente vai ver que tem até uma tabela pré-definida para isso, porque a depreciação, esses valores a gente considera para descontar do nosso resultado final da empresa. Então a depreciação ela entra como ela abate lá do lucro ou prejuízo da empresa. Abater o valor de depreciação do lucro ou prejuízo lá do nosso DRE, vocês acham que é uma coisa boa ou uma coisa ruim a gente considerar esse valor de depreciação lá no nosso DRE? A gente poder descontar esses valores. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? É bom. Por que é uma coisa boa, Thiago? Talvez para investimento futuro, alguma coisa assim. Para ter o. Exatamente. A gente cria uma reserva de valor e cria reserva de valor, e agora o Thiago ligou num outro ponto bem legal, e a depreciação ela é um custo não desembolsável. Vocês lembram do conceito de desembolso? Desembolso quando a gente tira do bolso, né, e paga alguma coisa, né? Então, um custo não desembolsável, uma despesa não desembolsável, quer dizer que a gente cria uma reserva de valor, mas a gente não tira esse dinheiro do caixa. Na verdade, a gente não paga depreciação para alguém, a gente apenas considera esse desgaste natural. A gente considera esse valor, mas a gente não tira dinheiro nenhum da empresa. Tá? A gente simplesmente considera essa perda de valor, né? Que de fato ela ocorre, tá? E aí é interessante a gente considerar sempre a depreciação, porque sobre o lucro, as empresas pagam tributos. Então, quanto mais lucro a empresa tiver, mais tributo ela vai pagar, certo? E aí, se eu descontar o valor da depreciação, eu considerar o valor da depreciação, é prudente, então, a gente considerar para a gente pagar menos tributos sobre o resultado, né? Porque, de fato, a gente teve uma perda de valor ao longo do período e a gente considera esse desgaste para abater do resultado da empresa, né? Porque, de fato, é um custo ou despesa que a gente teve do período, né? Certo? Então, olha quanto que a gente avançou nesses conceitos e quanto que é importante, né? Um exemplo, quem faz, e aí eu tinha dado um exemplo superficial na aula passada, de quem faz bolo para vender em casa. A pessoa pega e considera somente os ingredientes que utiliza e o gás de cozinha para assar, né? Agora, e quanto tempo que dura o forno? Então a gente tem que projetar, estimar um tempo de vida útil do forno, né? Se eu pegar e assar, começar a assar bolo todo dia lá no meu forno, quanto tempo, sei lá, que ele vai durar, né? Se eu fizer um bolo uma vez por semana, lá final de semana é uma coisa, mas agora se eu usar todo dia, usar manhã, tarde e noite lá assando, será que o bicho vai durar muito tempo? Provavelmente não, né? Provavelmente ele vai durar menos. Então, no meu preço de venda desse bolo, eu estou criando essa reserva de valor para substituir esse troço? Não, eu acho, pô, eu estou lucrando, né? Vendendo o troço, mas daqui um ano eu vou ter que trocar o forno. E aí, valeu a pena? Aquele lucro que eu obtive, sabe? É que a gente não pode pensar só no curto prazo, tá, pessoal? Quando a gente trabalha aí com projeções, análise de investimento, a gente tem que trabalhar com longo prazo também, né? Então, esse longo prazo, a gente tem que considerar a substituição dos equipamentos, né?
dos veículos, seja lá o que for, né? Então é muito prudente a gente estar fazendo essas reservas de valores, né? Às vezes a gente é muito imediato, a gente quer fazer as coisas e já receber o dinheiro e sair gastando, né? Depois eu vejo, né? E aí depois, quando tem que substituir, a gente pode ser surpreendido, tá? Certo? Então, olha só que conceito interessante, né? Por isso que eu deixei quanta coisa, né? A gente já viu agora e a gente nem chegou de fato nos slides, tá? Por isso que eu acho é fantástico, assim, esse conceito e quanto que a gente não para pensar nele, né? Nesse tipo de coisa, né? É uma coisa tão importante que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, né? Então, expressão monetária, né? Então, tem um valor, né? Da perda do valor desse bem. Então, seja desgaste físico, a utilização normal, né? O próprio o exemplo do forno, né? Os elementos químicos, né? Ele aquece, esfria. Depende se o cara, de vez em quando, assa uma coisa salgada lá, o sal corrói também, né? Esses elementos aí vão depreciando, né? Ou pelo mau uso mesmo dele, né? Seja lá o que for, ou então por superação, tá? Superação quando a gente diz, né? Que ficou realmente muito velhinho, o troço lá não serve, né? Tá obsoleto, né? Passou a máquina de escrever, né? A não sei que o cara tenha algum... Por exemplo, eu utilizo máquina de escrever ainda hoje no meu trabalho, tá? Porque se faz necessário, porque tem máquina lá, tá? E tudo a gente tem que fazer, tá? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a relação custo-benefício, tá? Porque eventualmente e aí eu vou explicar para vocês, tá? Mas onde é que esse cara trabalha? Trabalha lá na idade da... Porque assim, eventualmente a gente tem que utilizar cheques para pagamentos. Alguns pagamentos específicos ainda a gente realiza cheques, tá? Poderia preencher a mão, sabe? Mas aí ficaria uma coisa, sabe? Por que não tem uma impressora de cheque? Por que a gente vai pagar 800, 900 pila por uma impressora de cheque, sendo que a impressora de cheque, cada banco tem um layout específico lá, às vezes desconfigura um pouquinho, é um problema para imprimir, às vezes tu imprime o cheque, tu vai ter que cancelar ele, quem talvez utiliza no comércio, sabe? Então, como a gente usa bem esporádico, sabe, essa coisa, a gente pega e usa a máquina para datilografar. Às vezes, algum contrato bancário que tem que colocar o nome dos procuradores, lá, enfim, alguma coisa específica, a gente datilografa, utiliza a máquina, né? Tá? Lá no passado, quando eu comecei, de auxiliar de escritório, coisa que tinha que preencher ficha de matéria, coisa ainda a gente usava bastante, tá? Mas eu não sou tão velho assim, tá? Vocês vão achar que... Mas, assim, então, essa relação custo-benefício, para tudo a gente tem que fazer, né? Poxa, eu vou comprar uma impressora de cheque para mim usar 2, 3 cheques no mês, né? Então, olha, vale a pena, né? O troço vai se depreciando daqui 2 anos. Essa impressora de cheque nem vai servir mais no computador que a gente utiliza. O computador já vai estar tão moderno, né? Então, tem umas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Então, às vezes, vale a pena. Tá lá o troço, né? Então, quem precisa usar a máquina, a gente usa, né? Tem que saber usar, né? Tem gente que chega assim, usar... nem chega perto, né? Tem medo que a máquina vai morder, né? Então, tá bem, pessoal. Então, corresponde à diminuição dos valores do ativo, né? Resultante por esse desgaste ou obsolescência normal. Então, lá no ativo, pessoal, vocês lembram lá no lado esquerdo, onde ficam os bens lá, né? O caixa, o estoque, os veículos, os móveis e utensílios, né? Então, lá a gente tem uma conta redutora, ela vai um menos dentro, assim, né, que a contabilidade usa, chamada depreciação acumulada. Então, a depreciação acumulada é uma conta que diminui daqueles valores lá no ativo. Então, por exemplo, vai ter um veículo lá de 50 mil, só que daqui 2 anos aquele veículo vai estar valendo 40.
Então, vai ter o veículo lá 50 mil, porque ele sempre vai ficar registrado pelo valor de compra, e abaixo dele vai ter depreciação acumulada 10 mil reais. Ou seja, o total do ativo vai ter o valor de 50 mil do veículo menos os 10 mil da depreciação. Aí a gente vai ter um valor lá de 40 mil de veículos, tá? Então, ela é uma conta que a gente chama aí uma conta de ajuste, né? Uma conta redutora lá do nosso ativo, né? A depreciação. Tá? Perda do valor dos ativos, bens físicos, né? Lá do imobilizado. E é registrado periodicamente. Então, aqui entra naquela questão importante da a Paula citasse lá também dos empréstimos e financiamentos. Então, todo mês é calculado o valor da depreciação, né? Seja custo ou despesa, né? Que aí a gente vai ter contrapartida, né? A conta de depreciação acumulada, tá? Então, que é conta retificadora do ativo, isso que eu expliquei para vocês. Então, o que é uma contrapartida? Então, eu jogo contra a despesa do período, a outra parte da conta, lembra do débito e do crédito, né? Então, o débito vai ser despesa com depreciação e o crédito vai ser a conta redutora do ativo lá, depreciação acumulada, né? Então, a gente não vai utilizar esses lançamentos. Aqui a gente vai entender esses conceitos, tá? Como que funciona, tá? Aí, como eu tinha falado para vocês, pessoal, que a gente pode abater do nosso resultado, que é referente aos tributos que a gente paga para o governo não deixa. Então, por exemplo, vocês podem depreciar conforme vocês querem. Porque aí, por exemplo, esse mês eu não quero pagar nada de tributo, eu vou depreciar o valor inteiro do veículo lá, eu vou ficar com lucro zero. Aí o governo não vai deixar isso acontecer, né? Então ele tem uma tabelinha pré-definida, certo? Que ele diz, ó, por exemplo, móveis e utensílios. A gente pode depreciar durante 10 anos. Ou seja, 10% ao ano. Animais de trabalho. Vocês acham que animais de trabalho, gente, o que é um animal de trabalho? Um cavalo, por exemplo, que a gente utiliza, um boi, tá? A gente deprecia também, tá? Porque eles têm uma vida útil, né? Vai chegar um ponto que aquele bicho não vai servir mais, né? Tá? Máquinas e equipamentos, então 10 anos. Então ali a gente tem uma tabela pré-definida. Veículos é 5 anos, então a depreciação anual vai ser 20% ao ano, tá? Então a gente olha, a gente tem a coluna do prazo e a coluna do percentual da depreciação. Então, para a gente saber o valor da depreciação anual, a gente pega o 100% e divide pelo prazo. Então, olha ali, o veículos é 20%. Por quê? Porque 20% vezes 5 vai dar o 100% do veículo. Tá? Então, entende-se que ao longo desses 5 anos aí ele vai estar depreciado. Tá? Então, a gente tem essa tabela pré-definida. Aqui eu quero bater alguns exemplos com vocês. Ó. Então, digamos que a gente tem um veículo. Ó. A gente comprou ele por 40 mil. Pela tabela, a depreciação do veículo é 20% ao ano. Então, os 40 mil vezes 20%, eu vou poder depreciar esse veículo, ó, 8 mil reais por ano. Tá? Então, é um cálculo bem simples para a gente considerar. Tá? Para fins gerenciais, pessoal, eu posso fazer o cálculo para mim estipular um preço, por exemplo, eu sei que o meu forno ele vai durar 1 ano de uso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá um forno, sei lá, da Fischer, 400 pila, deve estar hoje, sei lá, talvez subir um pouco mais, 500. Na Black Friday eles botam 800 pila para dar 50% de promoção. Aí ele vem para, né? Cuidado, tá, pessoal? Já está aparecendo o custo antes, né, das promoções. Inclusive, eu não me lembro onde que eu estava lendo uma matéria agora que já tem pesquisa que está dizendo aí que o início da Black Friday, os produtos já ficaram agora, questão de 1 a 2 semanas para cá, 30% a 40% mais caros. Então, cuidado, né? Cuidado com essas promoções aí, a gente se empolga, né?
Então, às vezes, depois, esperar passar, seja mais interessante, tá? Então, depreciação, a gente tem esse cálculo aqui bem simples, tá? Se você quiser fazer em casa para precificar alguma coisa, pode fazer conforme o mais próximo da realidade possível. Aqui eles têm estipulado, tá? É pré-definido. A gente tem que seguir essa tabela, a legislação contábil exige, tá? Qual será o valor contábil do veículo no 24º mês? Ó? Então, o que que acontece? O valor eu comprei o veículo por 40 mil. O 24º mês é o final do segundo ano. Se eu depreciei 2 anos, então a gente tem 16 mil acumulado de depreciação. O valor contábil do veículo lá é os 40 mil menos os 16. Então a gente vai ter um valor aí de 24 mil ao final desses 2 anos, né? Certo? Cálculos bem simples, tá? Eu vou passando aqui, depois eu vou pedir para vocês fazerem com calma isso, tá? Computador 2.600, ó, depreciação mensal e anual. Lá, equipamentos de informática, né? 20% ao ano. Então, 2.600 vezes 20%, 520 anual. Como que eu calculo a depreciação mensal? Lembro que ela é considerada mensalmente, lá é feita a apropriação, né, da contabilidade. A divide por 12. 520 dividido por 12, 43,33 por mês, a gente vai depreciar lá esse computador. Tá? Passando aqui, vocês me ataquem aí qualquer coisa. Tá? Bem do imobilizado, que encontra-se no depósito. O que quer dizer isso, pessoal? Comprei uma máquina nova e ela está lá no depósito da empresa, aguardando ser instalada. A gente pode começar a depreciar ela? Não. A gente só pode depreciar quando ela estiver instalada e funcionando. Tá? Começar a depreciar um troço que está lá dentro da caixa, vai chegar uma auditoria lá e dizer, olha, isso está errado. Bem? Bens adquiridos usados. Então, aqui a gente tem cabe um pouquinho de atenção. A gente pode comprar uma coisa usada, né? Bem comum. Então, a gente vai ter que considerar duas condições. Metade do prazo da vida útil ou o restante da vida útil. Dessas duas condições, a gente vai considerar o maior valor. Por exemplo, compramos um equipamento com 4 anos de uso. Tá? O equipamento, pessoal, ele pode ser depreciado por 10 anos, segundo a nossa tabela lá, né? Máquinas e equipamentos, lá, 10 anos. Metade do prazo de vida útil do bem. 10 dividido por 2, né, para a gente ter a metade, é 5 anos. 10 menos o tempo de uso que ele tem, que é o restante da vida útil, 6 anos. 10 menos os 4, né, anos, 6 anos. Então, desses dois, a gente utiliza sempre o maior. Então, o maior vai ser o restante da vida útil do bem, os 6 anos, para a gente depreciar. Tá? Se eu tivesse um veículo, por exemplo, comprei um veículo com 1 ano de uso. O veículo ele é 5 anos, né? Depreciação. Metade da vida útil, 2 anos e meio. Restante da vida útil do bem, 5 menos 1, vai dar 4. Então, a gente vai depreciar esse veículo por 4 anos. Das duas condições, sempre a maior. Certo, pessoal? Dúvidas? Se não temos dúvidas, temos dívidas agora. Fala, Thiago. Tem uma dúvida. Tá, o imóvel não, o veículo, ele é 5 anos, tá? Sim. Mas vamos dizer que eu fiquei com esse carro na empresa por 10 anos. Uhum. Depois desses 5, como é que eu faço para calcular? Porque, querendo ou não, ele gera custo para mim ainda. O custo de manutenção dele, ok, vai considerar como uma despesa do período. Agora ele vai ficar com o valor zerado dele. Tá, eu só não posso continuar fazendo depreciação dele. Não, aí tu não faz depreciação dele. Tá. Ele vai ficar com o custo zerado.
O custo de depreciação se encerra ao longo desse período, porque todo mundo quer Tá. depreciar logo ele, porque a gente Sim. está abatendo do resultado, né? Aí depois, aí sim, tu vai ter o custo de manutenção desse veículo, né? Sim, sim. Mas legalmente tu tem um limite que tu pode realizar essa depreciação, né? Tu não tem como Uhum. extrapolar, né? Até tu depreciar 100% o veículo, né? Sim. Certo, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem a atividade 2. Então, ela está postada lá, vocês podem se divertir com ela, tá? Agora vocês sabem os conceitos aí de depreciação, podem montar um conceito bem bonito lá para dar uma lida com calma nesses slides agora, tá? E aí trabalhar em cima disso e também realizar um cálculo. Se quiserem me mandar depois, eu vou dando uma olhada, ver se está no caminho, se é aquilo ali, tá? Mas aí deem uma olhada novamente nesses conceitos, tá? Para entender e ver, olha, que legal, né? Uma palavrinha, um conceito tão interessante aí para a gente colocar em prática, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar bastante ele, né? Ver como que a gente pode estar utilizando aí no nosso cotidiano. Tá bem? Tá Mais ok. dúvidas? Só dívidas agora, então? Novamente, então, pessoal, agradeço vocês terem entendido, tá? E a gente ter alterado o horário hoje e acredito que não tenho problema, eu vou procurar avisar com mais antecedência aí se porventura tiver uma necessidade do mesmo tipo, tá? Em outras oportunidades, tá? Bom trabalho para vocês e fico à disposição se precisarem, tá? Tá bem? Abraço para todos aí e boa semana, tá? Ok. Obrigada, professor.